Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. E Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia. Para bem celebrar, deixemos nossos celulares no silencioso ou desligado. Enquanto a procissão de entrada se aproxima do altar, cantemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, enquanto espero ao Senhor. Ele guia o bom caminho. Quem errou e quer voltar, Ele é bom, fiel e justo. Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e peçamos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quisestes ser levantado da terra, para que tenha vida eterna todo aquele que crê em vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, para levar-nos à glória da ressurreição, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sob o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje não fecheis os vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e rebanho, as ovelhas que conduz por sua mão, as ovelhas que conduz por sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto minhas obras, apesar de terem visto minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para a aclamação do Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna."
A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos na fé, o evangelho de hoje é bastante longo, e a versão mais curta foi colocada no folheto, e mesmo assim ficou longa. Mas é tão bonita esta passagem, porque é um diálogo de Jesus com a samaritana, levando-a à adesão da fé. O tema da água, todos nós sabemos como é importante uma água fresquinha no dia em que nós estamos solhados de calor. E vimos aqui que o evangelho diz que Jesus estava caminhando, estava no seu trabalho de evangelização, e chegou até o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, enquanto os discípulos foram à cidade procurar alimento. Primeira coisa importante do evangelho de hoje é o cansaço de nosso Senhor. Revela a sua humanidade. Ele assumiu a nossa humanidade, quis viver a nossa vida, sentir o que nós sentimos. Também sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede. E então nos ensina o evangelho que Jesus nunca perdia a oportunidade para evangelizar. Até mesmo na hora do cansaço, na hora da fadiga, ele aproveitava as circunstâncias e as situações para dar a sua palavra. E aqui então nós vemos neste evangelho 2 sedentos. A samaritana, que vem buscar água no poço de Jacó,
para saciar a sua sede. E Jesus, também com sede de água, mas sobretudo, a maior sede de Jesus era a salvação daquela mulher. Ele tem sede da salvação de cada um de nós. E aí começa então esse diálogo bonito, onde Jesus se faz humilde e pede de beber àquela mulher: dá-me de beber. E ela responde: como, tu sendo judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos por causa de uma questão religiosa do passado. Os judeus não falavam com os samaritanos, e por isso ela se admira: tu sendo judeu, falas comigo e me pedes de beber? E Jesus diz: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu mesma é que pediria a ele, e eu te daria uma água viva. E ela diz: mas tu não tem balde, e o poço é fundo, como é que tu vai tirar esta água viva? E Jesus diz: todo aquele que bebe desta água, deste poço, volta a ter sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais vai ter sede e não precisará mais voltar aqui. E a água que eu darei é uma água que jorra para a vida eterna. E ela ainda pensando, Jesus está falando de outra água, e ela ainda pensando na água do poço diz: dá-me, Senhor, desta água, para que eu não tenha que voltar aqui de novo. E aqui neste ponto o folheto pulou alguns versículos do Evangelho, onde Jesus diz, quando ela diz: me dá então desta água para que eu não tenha que voltar aqui, Jesus diz para ela: vai chamar o teu marido. E ela diz: mas eu não tenho marido. Aí Jesus diz: de fato, tu não tens marido. Tu tiveste 5, e aquele que tu tens agora não é teu. Nisto tu falaste a verdade. Aí ela diz: opa, ele conhece a minha vida, Senhor. Aí ela muda de assunto e começa a falar numa questão religiosa do templo onde se deve adorar a Deus. Os nossos pais adoraram neste monte, o Monte Garizim, e vós, judeus, dizeis que se deve adorar a Deus em Jerusalém. E aí Jesus diz para ela: mulher, acredita-me, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém se deverá adorar a Deus, porque Deus busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. É esses que o Pai procura. Jesus então começa a revelar a ela que Deus quer ser presença no coração do homem. Deus quer infundir no seu coração o seu espírito, para que Deus seja reconhecido na pessoa de Jesus e no nosso interior, porque nada adianta adorar a Deus no Monte Garizim ou em Jerusalém se o coração não está repleto da graça, da água viva que transforma. Aí ela diz para Jesus: mas então, quando o Messias chegar,
que nós estamos esperando, então Ele vai resolver este problema. Aí Jesus então dá a palavra definitiva: sou eu que falo contigo. E aí o texto de novo no folheto pula outros versículos, que diz assim, que a mulher, quando descobriu em Jesus o Messias esperado, ela esqueceu do cântaro e da água do poço e correu para a cidade avisar os seus concidadãos, dizendo: eu descobri alguém que conhece toda a minha vida, não será ele o Messias? Venham ver. Ela alvoroçou a cidade toda. E aí diz então, o texto continua dizendo: muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus e vieram ao encontro de Jesus e pediram que ele permanecesse com eles. A samaritana, ao descobrir quem era Jesus, ela não conseguiu guardar para si. Ela se tornou missionária. Quem descobre Jesus na sua vida não consegue ficar calado, precisa anunciar, fazer com que os outros também descubram esta revelação. Vamos aplicar agora um pouco para a nossa vida. A samaritana somos nós. A samaritana é eu e você. A samaritana é a humanidade sedenta de vida, de graça, de salvação, que busca beber em diversas fontes que não saciam e nem matam a sede. Eram os 5 maridos, era referência aos cultos pagãos da Samaria, onde não saciava a sede de vida e de sentido para a vida, naqueles cultos pagãos. Hoje nós podemos dizer que os falsos deuses que não saciam o nosso coração pode ser o dinheiro, o poder, a riqueza, o prazer, sexo, drogas, outras religiões que dão respostas prontas segundo o nosso interesse e os nossos desejos, e nós não conseguimos saciar o coração. Hoje nos é apresentado a água viva. O poço que contém a água viva é Jesus, e a água viva é a graça santificante que nos vem pela fé e pelos sacramentos e que saciam o nosso coração. É o dom do Espírito Santo que preenche os anseios mais profundos do coração humano e que comunicam vida eterna. E aí nós nos perguntamos: em que fonte eu estou bebendo? Qual é a fonte que sacia o meu coração? E aqui nós podemos dizer: como é que nós bebemos da fonte que é Jesus? Quais são os meios que nos levam a beber do poço que é Jesus, da onde nós recebemos a água que sacia a nossa sede de vida plena? Podemos dizer que os meios que nos levam a Jesus são a meditação da palavra. É preciso que nós tenhamos o hábito da meditação da palavra de Deus. Todos os dias tirar um tempo para meditar as Sagradas Escrituras. A vida de oração, sem diálogo, sem intimidade com Deus, não recebemos a sua graça. Os sacramentos, sobretudo a confissão e a Eucaristia. O sacramento da confissão nos dá a água que nos lava, e a Eucaristia que sacia
e aumenta a nossa fé. O catecismo, que nos ensina a doutrina, que embasa o nosso peregrinar. A vida comunitária, não existe cristianismo sem comunidade. Por isso a importância de nós estarmos vinculados à nossa comunidade de fé, pela participação assídua, ir ao encontro do necessitado, do pobre, do doente. E por fim, o testemunho missionário, pois a fé partilhada, ela cresce e se multiplica. Hoje, o mesmo pedido que Jesus fez à samaritana, dá-me de beber, Ele está fazendo para mim e para você. Dá-me de beber, ou seja, Jesus nos pede uma chance, se nos pede uma oportunidade de acesso ao nosso coração, pede de nós abertura. E se nós formos como a samaritana, dermos chance para Jesus, nós experimentaremos a água viva que jorra para a vida eterna. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que sejamos sempre abertos e atentos para ouvir a sua voz, desejosos de conversão. Por isso elevemos nossas súplicas dizendo: saciai, Senhor, o vosso povo. Pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que exerça seu ministério com misericórdia e aponte a toda a humanidade o caminho da salvação, digamos: saciai, Senhor, o vosso povo. Pelos irmãos e irmãs de vida consagrada na Igreja, para que vivam com fidelidade os seus votos e carismas e testemunhem o reino de Deus entre nós, digamos: saciai, Senhor, o vosso povo. Pelos catecúmenos, para que cresça neles o desejo da água viva de Cristo e se abram à fé, digamos: saciai, Senhor, o vosso povo. Pelos dizimistas de nossa comunidade, para que o seu gesto de partilha desperte a consciência de todos e frutifique em mais caridade, digamos: saciai, Senhor, o vosso povo. Rezemos pela oração do dizimista, número 16. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com a sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Pelos falecidos cujos nomes colocamos sobre o altar, de modo particular hoje por Sirlei Terezinha, cujo 7º dia celebramos,
e por Olinda, primeiro ano, pedimos ao Senhor. Saciai, Senhor, vosso povo. Acolhei, Pai de bondade, nossos pedidos por Cristo Senhor nosso. Amém. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Nada me falta no meu caminhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. Nada me falta em meu caminhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé, e tão grande era a sua sede pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, com o vosso servo o Papa Leão, o nosso Bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença
reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente os falecidos pelos quais hoje pedimos, de modo particular, Sirlei Terezinha, que chamastes há 7 dias a vossa presença, Olinda Teresa, 1º ano de falecimento, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com amor e confiança rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos na feliz esperança a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados à mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós na própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão, o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. E queremos agradecer a todos os dizimistas pela sua fidelidade, pela sua participação, pela ajuda que nos dão para que possamos manter o funcionamento da paróquia. Nós queremos expressar, como de costume todo mês, um pequeno mimo sorteando entre os dizimistas. Quem quiser ser dizimista, que ainda não é, nós temos ali os formulários na saída. Leci Gomes de Souza. Leci Gomes de Souza. Não está presente, certo? Vem na outra missa de amanhã, então guardamos o nome para entrar em contato. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela paciência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço aos familiares da Cirlei Terezinha, 7º dia. Que Deus vos fortaleça na fé, na esperança, na certeza da vida eterna. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aguardemos os lugares até que a procissão de saída passe. Eis a imagem que inspira ternura do invisível de Deus Criador, primogênito das criaturas, comunica
Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.